Olá, chegamos à última aula do nosso programa de estudos de dosimetria da pena. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e agora chegou a hora de nós examinarmos as causas de aumento e as causas de diminuição. Vamos juntos então? Bom, aqui eu vou deixar um card com relação à aula número 1, onde nós verificamos qual que é a sistemática adotada pelo Código Penal para o juiz calcular a pena privativa de liberdade. Nós vimos que o artigo 68 consagra o sistema trifásico que foi concebido e aí tem como grande expoente o grande penalista Nelson Ugria. Você se recorda do que a gente viu naquele primeiro encontro? Nós vimos que o juiz vai percorrer, então, 3 etapas de maneira sucessiva. Ele vai avaliar as circunstâncias judiciais e assim ele chega na pena base. Num segundo momento, ele vai estudar as agravantes e atenuantes, vai verificar se elas estão presentes no caso concreto e aí fixe então a pena intermediária ou pena provisória. E num terceiro momento, aí o juiz verifica a existência de causas de aumento ou causas de diminuição. E aí chega finalmente a pena definitiva. Na primeira aula, então, você viu essa sistemática. No segundo encontro, nós estudamos todas as circunstâncias judiciais que são examinadas na primeira fase. A gente estudou a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, os motivos, as circunstâncias, as consequências, o comportamento da vítima e assim por diante. Então, todas aquelas circunstâncias que o juiz avalia e que se encontram listadas no artigo 59. E aí, no terceiro encontro, nós estudamos as agravantes e as atenuantes, todas essas circunstâncias legais. Vimos o artigo 61, o artigo 62, estudamos a reincidência no artigo 63, no artigo 64 e também estudamos as atenuantes no artigo 65 e a atenuante genérica do artigo 66. Agora, nosso estudo recai nas causas de aumento e nas causas de diminuição. Chegamos, então, à terceira etapa. E você não pode confundir causas de aumento com agravantes. Conforme eu já disse, você não pode confundir causas de diminuição com atenuantes. E a esse propósito, eu já trago uma observação inicial que é muito importante. Olha só para você anotar no seu material. As causas de aumento ou de diminuição de pena, também chamadas de majorantes ou minorantes, são fatores de elevação ou de redução a serem também observados no cálculo da pena definitiva, em quantidade fixa, por exemplo, o dobro, a metade, etc., ou em patamar variável, de 1 a 2/3, etc. Então, primeira observação muito importante, é correto você chamar causas de aumento também de majorantes. E é correto você também afirmar que as causas de diminuição são apelidadas de minorantes. Uma coisa que é muito importante, que eu já frisei, inclusive nos encontros anteriores, é o seguinte: quando o juiz valora as circunstâncias judiciais, o legislador não traz uma fração. Ele não traz ali o quantum que o juiz deve elevar da pena quando valora uma circunstância judicial negativamente. Eu também te disse que quando o juiz pega e analisa as agravantes, as atenuantes, o legislador não traz uma fração que o juiz deve observar na dosimetria da pena. Nós só vamos ter um quantum pré-estabelecido pelo legislador com relação às causas de aumento e às causas de diminuição. Por isso que eu trouxe aqui para você 2 informações bem relevantes, que essas causas de aumento podem representar uma quantidade fixa. Por exemplo, se o legislador fala que naquele determinado caso a pena aplica-se em dobro, naquele determinado caso a pena se aplica-se em triplo, entendeu? E também o legislador traz alguns patamares variáveis, de 1/3 a 2/3, de 1/3 até metade, seja para aumentar, seja para diminuir. Então, fica atento a esse detalhe. E eu até conversei com você sobre uma questão, aquele macete para você identificar no código causas de aumento e causas de diminuição. Lembra que eu falei? Toda vez que aparecer uma fração no código,
ou aparecer ali em dobro, em triplo, aplicar a pena vezes 4 e assim por diante, isso é causa de aumento ou causa de diminuição, diferente das agravantes, das atenuantes ou das circunstâncias judiciais. Outra coisa que é bem importante você ter em mente é o seguinte: eu posso encontrar causas de aumento e causas de diminuição tanto na parte geral do Código Penal, como na parte especial do Código Penal e também na legislação penal extravagante. Então, olha que interessante, causas de aumento e causas de diminuição estão espalhadas, seja na parte geral do Código Penal, parte especial do Código Penal ou na legislação extravagante, na legislação especial. Então, eu quero que você coloque no seu material. Você pode encontrá-las tanto no Código Penal, na parte geral, que vai do artigo ali 1º até o 120, como na parte especial. Mas também você pode encontrá-las na legislação penal extravagante ou também legislação penal especial, que são as diversas leis especiais, como, por exemplo, lei que cuida dos crimes hediondos, lei que cuida das drogas e assim por diante. Tudo bem? Vamos avançar então, porque agora eu quero te mostrar alguns exemplos que o Código Penal traz para nós de causas de diminuição. Olha só, esse artigo aqui nós estudamos lá em Teoria do Crime. Você viu comigo o crime consumado, estudou comigo o crime tentado. E um detalhe, a pena do crime consumado será equivalente à pena do crime tentado? Não, a gente viu que, via de regra, quando eu tiver a tentativa, o juiz reduz a pena. A tentativa não é, via de regra, tratada aqui, reprovada, sancionada com o mesmo patamar de pena do crime consumado. Afinal de contas, o parágrafo único diz para nós que, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3, diminuída de 1 até 2/3. Olha só que interessante. Então, se o juiz for calcular a pena de um crime tentado, ele vai identificar qual que é a fração da tentativa que ele vai aplicar no caso concreto. E aí, lá naquela aula de tentativa, se você não assistiu, se você não se recorda, eu também vou deixar o card aqui relacionado. Eu disse para você, quanto mais eu me aproximo da consumação, aí a minha redução ela é menor. Quanto mais longe eu fico da consumação, aí a minha redução é maior, entendeu? Por quê? Porque daí você vai ter uma proporcionalidade. Ah, beleza, se eu cheguei bem perto da consumação, então eu tenho uma tentativa vermelha, atirei, acertei a vítima, mas ela foi prontamente socorrida, então perceba, nesse caso, a minha redução de pena ela vai ser menor, para a pena no final das contas ficar maior, entendeu? Agora, se é o caso de uma tentativa branca, onde a vítima sequer é atingida, aí a gente diminui mais para a pena ficar menorzinha no final, entendeu? Então o juiz vai trabalhar com essas balizas. E essa fração ele dosa ali na terceira etapa. Então calculou a pena base, chega a um quantum. Calculou a pena intermediária, chega a algum quantum. E aí aplica a fração correspondente à tentativa e aí chega na pena definitiva. Beleza? Olha só, quer ver outro exemplo aqui de causa de diminuição prevista na parte geral do Código Penal? O arrependimento posterior. Nós vimos lá a ponte de prata do direito penal também, já estudamos. E ó, se presentes todos os requisitos aqui do artigo 16 do Código Penal, o juiz também diminui a pena de 1/3 até 2/3. De 1/3 até 2/3. Então, olha só, arrependimento posterior, você conseguiu aplicar no caso concreto? O juiz, então, vai avaliar isso na terceira fase da dosimetria da pena. Ali que ele vai aplicar esse benefício de redução. Compreendeu? O que mais que a gente tem? Olha só, outro exemplo aqui para você. Estelionato. Olha só, se o estelionato, lá do 171, ele é praticado contra idoso. Olha o que o Código Penal fala, que nesse caso aplica-se a pena em dobro se o crime é cometido contra idoso. Então o juiz vai lá e
multiplica por 2. Está calculando a pena do estelionato, fixou a pena base, fixou a pena intermediária. Aí, se o estelionato teve como vítima um idoso, ou seja, uma pessoa que tenha mais que 60 anos, nesse caso ele multiplica por 2. Entendeu? Aqui um exemplo de causa de aumento prevista na parte especial do Código Penal. E tem outras várias causas de aumento e causas de diminuição espalhadas ali na parte especial. E na legislação extravagante, eu te trago também um exemplo, olha só, da lei de drogas. Aqui, ó, no artigo 33 da lei de drogas, lembrando que a lei de drogas é a lei 11.343 de 2006, esse artigo 33 traz para nós o crime de tráfico de drogas. E aqui ele tem uma longa redação, tem vários verbos ali, ao todo, se você for contar, tem 18 verbos, então ele é um tipo de ação múltipla. E no parágrafo 4º aparece uma causa de diminuição que na prática é muito importante, porque é muito aplicada. Olha o que diz o parágrafo 4º. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Essa parte aqui não existe mais, por isso está arriscada, desde que o agente ele seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas ou também ele não integre organização criminosa. O que o legislador está falando? Ó, se o cara é traficante de primeira viagem, então é primário, tem bons antecedentes. Você já sabe o que é uma pessoa que tem bons antecedentes quando a pessoa é primária, porque a gente viu, a gente já estudou maus antecedentes, reincidência e tudo mais. Se essa pessoa também não se dedicar a atividades criminosas, não for membro de organização criminosa, então a gente aplica essa redução de pena, que é bem significativa. Aquela pena do caput, que seria de 5 a 15 anos, o juiz, então, com base nessas balizas, vai calculando. Fixou a pena base, avaliando as circunstâncias judiciais. Valorou se tem agravantes ou atenuantes, fixa a pena intermediária. Com base nesse resultado, aí ele aplica essa redução, que pode variar de 1/6 até 2/3. É uma redução bem significativa. Se, por exemplo, você pega um sujeito lá, a pena base, ela foi fixada em 5 anos, pena intermediária foi fixada em 5 anos, e o juiz pega e reduz no patamar máximo, sabe quanto fica a pena? No final, 1 ano e 8 meses. A pena final fica 1 ano e 8 meses. E é muito comum na prática a gente verificar esse tipo de condenação, porque o juiz chega numa pena intermediária fixada no mínimo, e aí reduz aqui no patamar máximo, produto final disso, uma pena final de 1 ano e 8 meses, que passa a ser a pena definitiva do réu. Ok? Outra coisa que é bem importante, e vale a pena eu registrar aqui nesse encontro, é o seguinte: aqui nesse parágrafo 4º, nós temos o tráfico, que é conhecido na jurisprudência e na doutrina como tráfico privilegiado. Significa dizer que, se presentes esses requisitos, que são cumulativos, então primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, não fazer parte de organização criminosa, o juiz reduz a pena do sujeito. A isso nós denominamos de tráfico privilegiado. E a jurisprudência entende que o tráfico privilegiado ele não é equiparado a hediondo. Isso é muito importante, tem vários reflexos práticos. É diferente do caput. O tráfico, lá do caput do artigo 33, ele é um crime equiparado a hediondo. No entanto, o tráfico privilegiado, ele não é equiparado a hediondo. O STF já sedimentou isso é jurisprudência do STJ, e inclusive lá na Lei de Execução Penal também consta expresso nos parágrafos do artigo 112 que o tráfico privilegiado não é considerado hediondo. Uma informação bem importante aí para o futuro. Olha só. O que mais que nós vamos verificar aqui, ó? Outras duas particularidades das causas de aumento e das causas de diminuição. Vê-se assim que, diferentemente do que ocorre com as circunstâncias judiciais e com as agravantes e atenuantes, para as causas de aumento ou de diminuição, o legislador ele prevê a respectiva quantidade de majoração ou minoração punitiva.
Lembrou o que eu disse? Ó, causa de aumento e causa de diminuição, o legislador diz quanto que aumenta, quanto que diminui. Agora, aquela fração de 1/8 que eu falei para você, quando eu avalio uma circunstância judicial negativa, a fração de 1/6, quando você aplica para agravante ou reduz 1/6 para atenuante, aquilo não está na lei, aquilo não está no Código Penal. Inclusive, isso é questão de prova. Não é um critério estabelecido pelo legislador com relação às circunstâncias judiciais ou agravantes e atenuantes. Aquilo é construção doutrinária e jurisprudencial. Colocou no seu material? Anotou esse tópico? E, em arremate, tem mais uma informação relevante aqui, ó. Outra dissemelhança entre elas é que, para as causas de aumento e diminuição, a pena aplicada pode ultrapassar, respectivamente, o limite máximo e mínimo combinado para o delito, o que não se verifica com as circunstâncias acima indicadas. Isso eu também já falei para você. E olha só que importante. Lembra que o legislador traz para nós um limite máximo e mínimo. E com base nisso, o juiz começa a trabalhar. Então, ele vai verificando se tem ali circunstâncias judiciais negativas, partindo da pena mínima, avaliou que tem negativas, ele vai aumentando, e eu falei que aumenta 1/8. Mas ele não vai extrapolar o limite máximo, e a pena também não vai ficar aquém do mínimo. Chegou na segunda etapa, inclusive aqui tem uma súmula, a 231 do STJ, que fala que a pena, na segunda etapa, ainda que eu tenha atenuante para ser valorada, ela não pode ser fixada abaixo do mínimo legal. Ela não pode ficar aquém do mínimo legal. Recorda-se qual que é o número da súmula? 231. E também a doutrina fala, bom, a contrário senso do entendimento do STJ nesse enunciado, a gente também não pode passar do máximo. Agora, chegou na terceira etapa, é perfeitamente possível você extrapolar o máximo ou fixar aquém do mínimo legal. Guardou? Então, anota essa informação que ela é muito relevante. A súmula que veda a diminuição ali na segunda etapa abaixo do mínimo legal é a súmula 231 do STJ que nós estudamos na aula passada. Correto? E é claro, aqui ó, vou abrir um parêntese. Isso aqui é uma dica mais para profissional. Essa súmula aqui, ela na doutrina, você vai encontrar algumas críticas, porque ela violaria, em tese, a individualização da pena. E em alguns casos práticos, você pode se deparar com situações que essa súmula acaba prejudicando. Imagina que o juiz não valorou nada, não tem o que valorar negativamente na primeira fase. Esse sujeito ele é primário e ele confessa, tem duas atenuantes. Só que o juiz não vai valorá-las, não vai diminuir, não vai aplicar essas atenuantes de forma efetiva, porque essa súmula impede diminuir abaixo do mínimo legal. Então, pode ser que na prática acabe prejudicando o seu cliente. E boa parte da doutrina aqui vai falar, bom, esse troço aqui é inconstitucional, viola o princípio da individualização da pena. Então, uma dica para você, futuro advogado, ou se você já é advogado ou advogada, olha, você pode pesquisar as críticas relacionadas ao teor da súmula 231. Por vezes, ela impede que o réu seja beneficiado de alguma forma, porque o juiz vai deixar de diminuir, porque vai falar, ó, ele de fato confessou, ele de fato tinha menos de 21 anos na data do fato, ele de fato ali, certo, desconhecia a lei, alguma coisa assim, alguma circunstância ali legal favorável. Nesse caso, o juiz ele não vai aplicar, ele vai falar, beleza, existiu, mas deixo de valorar, deixo de diminuir em razão da barreira estipulada pela súmula 231. Mas isso, como eu disse, parte da doutrina critica severamente. Beleza, isso é uma dica para profissionais. Agora, se você vai fazer uma prova objetiva, se você é estudante, professor, eu vou fazer um concurso, anota o teor da súmula. Na sua prova, o examinador vai querer saber o teor da súmula. Ok? Essa crítica à jurisprudência pacificada do STJ fica para o campo prático. Ali no caso concreto que você estiver atuando. Ok? Entendido? Vamos lá. Adiante. Eu quero, então, que você guarde essas informações que eu trouxe. Você viu comigo, então, na primeira fase
as circunstâncias judiciais. E aqui eu fico preso ao limite mínimo e máximo. O juiz, então, ele fica preso a isso. Na segunda fase, também, o juiz fica preso ao mínimo e máximo. Agora, chegou na terceira etapa, aí ele pode fixar abaixo do mínimo ou pode extrapolar ao máximo. Vamos pegar um exemplo? Imagina que eu estou aqui, vamos imaginar, já que você conheceu comigo o tráfico de drogas. O tráfico de drogas tem uma pena de 5 até 15 anos, conforme estava no slide anterior. O juiz, para calcular, então, as circunstâncias judiciais, ele não pode fixar abaixo de 5 nem acima de 15. Valorando agravantes e atenuantes, ele não pode fixar abaixo de 5 nem acima de 15. Beleza? Mas o tráfico, ele é privilegiado. O sujeito tem aquele benefício do parágrafo 4º. E vamos reduzir em patamar máximo, em 2/3. Olha só, nesse caso, aí o juiz pode fixar uma pena menor que 5 anos, entendeu? E aí vai ser a pena definitiva. Ou se tiver várias causas de aumento, pode ser que a pena fique também maior que 15 anos. Perfeito? Então isso que você tem que ter em mente. Somente na última fase nós podemos extrapolar os limites, essas raias de contenção. E a esse propósito, o teor da súmula 231. Mas como eu falei, na prática você pode criticar essa súmula aí, porque por vezes ela acaba prejudicando aí os condenados. Fácil? Vamos lá. Adiante. Nós vamos estudar agora um ponto que é um pouco mais complexo. E aqui eu preciso que você preste muita atenção, mas muita atenção mesmo. Olha, se você está com um pouquinho de sono, está desconfortável aí, dá um pause no vídeo. Vai até o banheiro, vai lá e toma uma água, pega um café e anote tudo que eu vou dizer agora. E eu vou precisar de uma atenção redobrada, porque os alunos têm muita dificuldade para entender esse ponto. Agora nós vamos cuidar de concurso de causas de aumento e causas de diminuição. O que é concurso de causas de aumento e causas de diminuição? Vamos imaginar que o juiz, no caso concreto, tem que aplicar 2 causas de aumento ou 2 causas de diminuição. Ou ele tem que aplicar uma causa de aumento e uma causa de diminuição. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Vamos lá, porque tem algumas regras a serem estudadas. E aqui eu vou adotar como base de bibliografia o livro do professor Rogério Sanches. Os exemplos que eu vou citar aqui, para cada uma das situações, você encontra todos eles no livro do professor Rogério Sanches. Aliás, não é todos os livros que exploram essa parte aqui. Ela é um pouco mais sofisticada, mas nesse livro os exemplos eles são muito didáticos e a gente vai estudar, então, todas as situações possíveis quando tiver causa de aumento e causa de diminuição. Então vamos lá. Primeira coisa, esse concurso ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Olha que fácil. De olho aqui na tela. Homogêneo, então você vai ter quando você tiver causas de aumento, então 2 ou mais causas de aumento, ou, e aqui é importante, 2 ou mais causas de diminuição. Entendeu? Então eu vou ter uma pluralidade de causas de aumento ou uma pluralidade de causas de diminuição. Para esse regramento aqui, nós vamos ver algumas situações específicas. No entanto, pode ser que você se depare com um concurso heterogêneo. Aí, você vai ter causas de aumento concorrendo junto com causas de diminuição. Vai copiando no seu material e colocando essas setinhas aqui, ó, que fica bem didático. E se você já adquiriu o nosso manual de dosimetria da pena, também copie essas setinhas, porque vai te auxiliar ali na memorização. Tudo certo?
E o manual de dosimetria da pena você encontra aqui na descrição. E ele abrange o conteúdo dessas 4 aulas de dosimetria da pena. Aula 1, 2, 3 e essa aula aqui, parte final. Vamos juntos então, prosseguindo. Muito fácil. Concurso então homogêneo, só aumento ou só diminuição. Heterogêneo, aumento com diminuição. Ok. Primeiro regramento. Concurso homogêneo. E aqui eu preciso de uma atenção especial à redação do artigo 68. O caput consagra o sistema trifásico, não é mesmo? Porque a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. E, por último, as causas de diminuição e de aumento. Aqui, a gente já estudou, inclusive, lá na primeira aula, não é mesmo? Agora, olha essa regra aqui. Eu vou até mudar de cor no slide, para te chamar a atenção. No concurso de causas de aumento ou de diminuição, previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Essa regra aqui, ela se desdobra em algumas situações. 3 situações, para ser mais preciso. Vamos aqui. Olha só. Primeira situação. Vamos imaginar que eu tenho 2 ou mais causas de aumento ou de diminuição na parte especial do Código Penal. E eu tenho que aplicá-las na minha sentença condenatória. Então vamos imaginar, eu tenho então aqui, 2 causas de aumento, ou eu tenho ali 2 ou mais causas de diminuição. 2 ou mais causas de diminuição. Correto. De acordo com a redação do parágrafo único do artigo 68, o que nós podemos fazer? Na verdade, o que o juiz pode fazer? O juiz ele pode aplicar todas as causas de aumento ou todas as causas de diminuição. Ou, conforme você leu, o juiz pode limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo a causa que mais aumente ou diminua. Então, olha que interessante. O juiz ele pode aplicar tudo, vamos aumentar, aplicar todas as causas de aumento que tem ali, ou aplicar todas as causas de diminuição. Mas o Código Penal dá a opção para ele. Seu juiz, se você não quiser aplicar todas, escolhe uma, mas a que mais aumente ou a que mais diminua. Entendeu? Vamos pegar um exemplo. Imagina só. O juiz, então, tem que aplicar ali uma fração de metade e uma fração de 1/3. 2 causas de aumento. Ok. Ele tem 2 opções, se elas estão previstas na parte especial do Código Penal. Pode aplicar as 2, ou ele opta por aplicar uma. E se ele optar por aplicar uma, qual que ele vai escolher? A que mais aumenta. Logo, ele vai escolher a metade. Perfeito? Tudo bem até aqui? Essa é a primeira situação. Segunda situação. Vamos imaginar que há 2 ou mais causas de aumento ou diminuição, agora na parte geral do Código Penal. Então, olha só, na parte geral, vamos supor que eu tenho aqui, 2 causas de aumento ou 2 causas de diminuição. 2 causas de diminuição. E aí, o que acontece, pessoal? O que torna esse conteúdo um pouco mais difícil é isso aqui, que aí a gente não vai aplicar o regramento do parágrafo único do artigo 68. Ou seja, sabe aquela opção do juiz não aplicar todas, escolher apenas uma? Aqui não vale aquilo. Ou seja, o juiz ele tem que aplicar tudo. Então, se tem mais de uma causa de aumento, ele tem que aplicar todas. Se tem mais de uma causa de diminuição, ele tem que aplicar todas.
se elas estiverem previstas na parte geral do Código Penal. Então, por isso aqui nós temos essa conclusão importante. O juiz, nesse caso, deverá aplicar todas as causas de aumento ou todas as causas de diminuição. E a esse propósito, nós vamos ver 2 exemplos para você entender. Bom, então se eu vou aplicar mais de uma causa de aumento, qual que é a sistemática? Como é que eu vou fazer esse cálculo? Porque existem 2 tipos de cálculo que eu posso fazer. Um método de incidência isolada e um método de incidência cumulativa. Agora é matemática pura, então presta muita atenção. Por isso que eu falei para você anteriormente, ó, dá um pause no vídeo, pega um café e muita atenção. Olha o primeiro exemplo, aqui. Imagina então, nós estamos nessa segunda situação, tá? Não é à toa que eu deixei aqui, ó. Então, ele deve aplicar todas. E aqui as causas de aumento ou de diminuição estão na parte geral. Imagina que no caso concreto eu tenha que aplicar ali 2 causas de aumento. Essas frações aqui são hipotéticas, são somente para fins didáticos. Ok, vamos pensar que a pena intermediária ou provisória, ela é uma pena de 6 anos. Então, ó, na segunda fase o juiz chegou a uma pena de 6 anos. Muito bem, isso aqui também é só um exemplo. Vamos lá, primeira forma de calcular. Se eu pegar e calcular de forma isolada, cada fração, como que vai funcionar a conta nesse caso? Nós vamos ter que pegar e achar metade de 6. Quanto que vale metade de 6? Metade de 6 vale 3. Muito bem. Quanto que vale 1/3 de 6? 1/3 de 6 vale 2. Muito bem. Então, você vai pegar 6 anos e vai somar 3 e vai somar 2. Resultado final aqui será quanto? 6 mais 3, 9 mais 2, 11 anos. É minha pena definitiva. Correto. No entanto, eu posso calcular isso de outra forma. Como assim, professor? Como assim? Eu posso trabalhar com a incidência cumulativa. Como assim? Você vai pegar o 6 e encontra metade. 6 mais 3, aqui então, você vai ter 9. 9, ok? E aí, com base no resultado da aplicação da primeira fração, você aplica a segunda fração, com base nesse resultado aqui. Quanto que é 1/3 de 9? 3. E aí eu somo e eu vou chegar a uma pena de 12 anos. Opa! Tem diferença. Se você aplicar de forma isolada as frações ou aplicar de forma cumulativa, então aplicar uma com base no resultado, aplicar outra. Tem diferença. E tem um mecanismo que é muito pior. Se a gente estiver trabalhando com causas de aumento, qual que é pior? O mecanismo cumulativo. Logo, qual que é o critério que eu vou adotar quando eu estiver diante desse exemplo? Aí você tem aqui na conclusão. Tratando-se de causas de aumento, a incidência deve ser isolada, pois é mais benéfica ao réu, conforme a gente constatou aqui num exemplo prático. Entendeu? Beleza. E se a gente pegar e inverter a situação? E se forem ali 2 causas de diminuição? Vem comigo. Vai mudar o regramento. Vamos supor que, novamente, a nossa pena intermediária da segunda fase, hipoteticamente, foi estabelecida em 6 anos. 6 anos. Correto. Aí, nós podemos calcular isso de 2 formas. De forma isolada. E vamos supor que no meu exemplo aqui, que inclusive aparece no livro do professor Rogério Sanches,
você tenha que aplicar 2 vezes a redução de metade. Vamos lá. Metade de 6 anos, 3. Não é mesmo? Metade de 6 anos, 3. Então, nós vamos fazer o seguinte, 6 menos 3 menos 3. Qual que é o resultado final? 0. Opa! Será que eu vou chegar numa pena 0 no final? Eu vou condenar o sujeito a uma pena 0? E se a gente pegar e optar pelo critério ali, cumulativo? Olha aqui. Vamos colocar em verde. Se a gente verificar a sistemática cumulativa, aí você viu comigo, ó. Primeiro eu vou lá e diminuo o 3, e aí vai dar um resultado, 3. E aí, como é de forma cumulativa, com base nesse resultado, eu vou novamente diminuir a metade. E aí a minha pena final será de 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Bom, qual que é a metodologia que você vai adotar se deparando então com um concurso de causas de diminuição? Aí, nesse caso, nós vamos adotar o método de incidência cumulativa. Por que, professor, eu não vou trabalhar com o método de incidência isolada? Nesse exemplo que eu trouxe, a incidência ali gerou uma pena 0. Mas imagina que se eu tivesse que aplicar mais uma causa de diminuição, pô, ia dar uma pena negativa, o sujeito ia ficar com crédito perante o Estado. Então, imagina, ele recebeu uma pena de menos 2 anos. Então, ele pode praticar um crime depois, certo? Com esse saldo que ele tem aí, com esse débito que ele tem com o Estado. Um absurdo. Então, ó, em se tratando de causas de diminuição, conclusão, a incidência deverá ser cumulativa. Cumulativa. Entendeu? Por isso que eu falei, anota os exemplos aí no seu material. Se não entendeu, volta e assiste de novo. Eu fui o mais didático possível. Eu sei que estudante de Direito geralmente não gosta de trabalhar com matemática. Vem para a faculdade de Direito e acha que, eu nunca vou estudar matemática. Se enganou, achou errado, ok? Vamos lá. Tem ainda mais uma situação. Terceira situação. Nossa, professor, dá para piorar? Só um pouquinho mais. Há uma causa de aumento ou causa de diminuição na parte especial e você tem aí causa de aumento ou causa de diminuição concorrendo na parte geral. A terceira situação é assim, ó. Eu tenho uma de aumento, tá na parte geral, e também tem uma de aumento que vai estar na parte especial do Código Penal. Ou você inverte. Uma de diminuição na parte geral e uma de diminuição na parte especial. Lembrando que é uma ou outra, tá bem? Então, ou só aumento ou só diminuição. Afinal de contas, a gente ainda está estudando o concurso homogêneo. Vamos lá, qual que é a conclusão? Nesse caso, vale a mesma regra da segunda situação. Aqui, ó, o juiz ele não pode aplicar o parágrafo único do 68. Então, o juiz não tem a opção de pegar, eu vou aplicar só uma delas. Não, ele tem que aplicar todas. E aí você já sabe, em resumo, diante dos 2 exemplos que a gente viu na situação anterior, você anota assim no seu material, ó, que o juiz deve considerar todas as causas de aumento ou todas as causas de diminuição. Lembrando que, nas causas de aumento, a incidência será isolada. Já nas causas de diminuição, a incidência será cumulativa. Muito bem, vimos todas as situações possíveis aqui de incidência, de concurso de causas de aumento e causas de diminuição, mas o concurso homogêneo. E agora, e se o concurso for heterogêneo? E se eu tiver causa de aumento concorrendo com causa de diminuição? Como é que eu vou fazer o cálculo? Vamos lá. Vamos lá.
Em se tratando de concurso heterogêneo, então eu tenho que aplicar uma causa de aumento e também eu tenho que aplicar a causa de diminuição, ou mais uma causa de aumento concorrendo com mais de uma causa de diminuição. Aqui eu quero que você guarde o seguinte: primeira regra, o juiz deve aplicar todas as causas. Significa dizer, ele não tem opção de escolher. Ele não vai aplicar só a que diminui ou que ele vai aplicar só a que aumenta. Não, negativo. Ele aplica tudo. Então, tem uma de aumento e tem uma de diminuição, tem que aplicar as duas, certo? Qual que é o método de incidência? Isolado ou cumulativo? Nesse caso aqui, ó, pacífico, a incidência será cumulativa. Cumulativa. Isso significa dizer o seguinte: então eu aplico, por exemplo, o aumento, com base no resultado eu aplico a diminuição. Entendeu? Mas aí você pode se perguntar: ô professor, é mais benéfico primeiro eu aumentar e depois diminuir? Ou é mais benéfico eu diminuir e depois aumentar? E aí? Gente, aqui sinceramente, alguns livros, inclusive, traz essa consideração que eu vou fazer agora. O livro do professor Ricardo Schmidt, o de Sentença Penal Condenatória, que é um livro aí que só traz o estudo da sentença condenatória, é um livro voltado para quem está estudando, por exemplo, para magistratura, para magistrados, para prática e tudo mais, porque ele ensina ali o passo a passo de cálculo da pena, exatamente como a gente viu ao longo dos nossos encontros. Lá ele fala, ó, não interessa, a ordem ali dos fatores não altera o produto. Então, se você aumentar e diminuir depois, ou diminuir e aumentar depois, o resultado no final vai ser o mesmo. Isso é matemática. No entanto, há duas correntes que eu já vi, e aí, por isso que eu trouxe dessa maneira. Olha só, uma primeira corrente fala, ó, o juiz primeiro ele diminui e depois ele aumenta. Seria aí a literalidade do caput do artigo 68. E aí, você teria uma segunda corrente que fala, ó, primeiro ele aumenta, mas depois ele diminui, porque em alguns casos seria mais favorável ao réu. Mas, cá entre nós, na maioria das vezes, gente, na maioria das vezes, não interessa. Se você aumentar e depois você diminuir, ou fazer o sentido inverso, o resultado final será o mesmo, tá bem? Será o mesmo. E aí, então, vamos nos deparar com um exemplo. Vamos, já que a gente está falando de matemática, vamos tirar a prova real do que eu estou falando. Imagina aqui que a minha pena intermediária seja de 6 anos. Minha pena intermediária seja de 6 anos. Vamos supor que eu tenho que aqui aumentar metade e diminuir 1/3. Aumentar metade e diminuir 1/3, certo? Vamos então supor que primeiro eu vou aumentar e depois eu vou diminuir. Então, aqui eu tenho que acrescentar 3. E aí você soma 6 mais 3, resultado disso é 9. E aí você tem que diminuir 1/3 de 9. 1/3 de 9 é menos 3, vai dar resultado final 6 anos. 6 anos. Esse é o resultado final. Agora, vamos fazer o sentido inverso. Vamos diminuir 1/3 de 6. Diminui 1/3 de 6, então 6 menos 2 vai dar quanto? Vai dar 4. Vai dar 4. Aí você aumenta a metade de 4, resultado final, 6 anos. Por isso que eu falei para vocês, ó, na maioria das vezes, o resultado final será o mesmo. Matematicamente, a ordem ali não altera o resultado final. Tudo bem? Compreendido esse assunto? Fácil? Não foi tão fácil assim. Então, em arremate, pessoal, para a gente finalizar aí com chave de ouro, eu quero destacar para vocês, então, que nós percorremos todas as etapas. Vimos ali a primeira fase, circunstâncias judiciais, e aí, com base nisso, a gente tem a pena base. Depois disso, a gente vai para a segunda etapa, valorando agravantes e atenuantes. O juiz daí fixa a pena intermediária. Ou também chamada de provisória.
pode utilizar como sinônimo. E aí, depois disso, terceiro momento, verifica se tem causas de aumento e causas de diminuição. E aí a gente chega na pena definitiva. E aí a gente chega na pena definitiva, que é a pena que o sujeito, então, vai receber pela prática da infração. Entendeu? Beleza. Na sentença, então, professor, o juiz faz tudo isso? Faz. Lembra da estrutura da sentença? A gente já teve aula aqui no canal sobre estrutura de sentença. Então, relatório, fundamentação, dispositivo, parte autenticativa. E aí, falei para vocês, ó, geralmente os juízes fazem o dispositivo, então condena, e aí depois ele passa a dosar a pena, com base no princípio da individualização da pena e no sistema trifásico. Percorre as 3 etapas, chega no resultado final, pena definitiva. Aí, com base nesse resultado final, qual que é o próximo passo do juiz na sentença? Fixar o regime inicial de cumprimento de pena, que é o assunto da próxima aula. Então, com base nisso aqui, o juiz daí vai fixar o regime inicial de cumprimento da pena. E quais são os regimes possíveis? Regime fechado, regime semiaberto ou regime aberto. Então, na próxima aula, que eu vou deixar na sequência aqui do vídeo, você vai aprender comigo todo o regramento do artigo 33 do Código Penal. Você vai saber, então, quando que eu vou fixar o regime fechado, quando que eu vou fixar o regime semiaberto ou o regime aberto. Aliás, onde se cumpre cada um desses regimes aqui e muito mais. Com isso, então, a gente finaliza aqui esse nosso programa de dosimetria da pena. Espero que você tenha gostado. Não deixa de conferir a descrição do vídeo, adquirir o nosso manual de dosimetria da pena, deixar o seu comentário, compartilhar aí com todos os seus colegas, com todos os seus amigos, com os profissionais, estudantes de direito. E eu te espero nas próximas aulas de direito penal. Esmaga um like aí e até a próxima.